Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha neste podcast especial, mais uma aventura fora do estúdio. Hoje nós estamos aqui em Socorro com o Zé Fernandes, nosso grande amigo Zé Fernandes, que é um grande exemplo de empreendedor no segmento do turismo, mas que começou sua vida universitária na Exalc, né? Ele é engenheiro agrônomo. Aí eu vou pedir para ele contar para a gente como é que você, Zé Fernandes, de engenheiro agrônomo da Exalc, virou uma referência no turismo acessível na cidade de Socorro, que, lembrando a você aqui, olha, cidade de Socorro é o destino turístico de turismo acessível, referência em todo o Brasil. Muito obrigado, Zé, por nos receber. Muito obrigado por estar aqui conversando conosco, abrindo a sala do seu escritório, né, pra gente. Bom, primeiro é um prazer enorme estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante como esse, né? Eu, como engenheiro agrônomo, eu sou formado em 1976 e trabalhei 16 anos em multinacionais. E em 1992 eu tomei a decisão de sair de multinacionais para vir numa propriedade rural que eu tinha comprado ainda como agrônomo. Eu comprei essa propriedade rural exatamente aonde nós estamos aqui hoje, que é o Campo dos Sonhos. No Campo dos Sonhos, sim. Né? Estamos aqui no Campo dos Sonhos. E ao voltar aqui em Socorro, e nessa propriedade rural eu tinha produção de café, produção de leite, tinha alguma coisa de fruticultura e alguma coisa de vegetais que a gente já plantava aqui. E eu aprendi na multinacional, trabalhando logicamente na área de agricultura, né? E depois de viajar para vários países, trabalhei em alguns países fora aqui do Brasil, eu aprendi uma coisa sobre uma atividade do turismo que se desenvolveu muito na Europa, que é o turismo rural. E por que na Europa desenvolveu tanto o turismo rural? Porque os agricultores estavam mudando para cidades por causa do problema de rentabilidade das propriedades. Aí os governos da França, da Itália, criaram um programa de fixação do agricultor na propriedade rural através do aumento da lucratividade que ele possa ter dentro da propriedade rural. E treinou os agricultores a fazer o quê? A continuar plantando, agregando valor nos seus produtos e vendendo diretamente para o consumidor final. E, logicamente, lá, turista tinha muito, começaram a levar os turistas para comprar produtos acabados na propriedade rural. Então, essa lógica inicial na Europa era vender produtos. Então, é uma visitação a um entreposto, uma lojinha, vamos dizer, exatamente, do produtor. Bom, eu tinha café, montei uma torrefação de café para poder vender café, já pronto para quem quisesse. Eu tinha produção de leite, comecei a fazer queijo e doces caseiros. Eu tinha uma pequena produção de cana e montei um alambique e comecei também a fazer licores. E tinha produção de peixe, montei um pesqueiro para o pessoal vir pescar. E o próprio pescador passou a ser comprador de todos esses produtos, né? Não levava só o peixe, levava não o café, levava só o peixe, levava tudo. E eu tive a sorte também, já no primeiro ano, veio uma visitação de uma escola e a gente fez todo um programa para essa escola para mostrar para as crianças que tudo aquilo que eles aprendem na escola, a gente aplica aqui na área rural. Esse programa deu tão certo que já no segundo ano veio mais de 100 ônibus visitar o nosso programa, né, que se chamou Vivendo a Natureza. Bom, a gente começou a ter muito resultado com esse negócio de turismo rural e turismo pedagógico, recebendo escolas. Mas as escolas queriam se hospedar, né? E a gente, então, construiu apartamentos visando abrigar escolas e, no final de semana, abrigar também turistas. Mas
o que aconteceu conosco foi uma coisa interessante, porque a gente já recebia uma ou outra pessoa com deficiência nessa época, mas a gente não tinha ainda uma consciência de que público era esse público. Isso aí nós estamos falando de 1900 e... Nós estamos falando de 1900, nós inauguramos o Campo do Sonho em 1994, né? A gente começou a dar, em 97 nós construímos os apartamentos, né? Mas a gente já começou a deparar com algumas coisas relativas às pessoas que tinham algum tipo de dificuldade devido à sua deficiência, né? E a gente também começou a dar muito certo nesse segmento, que a gente resolveu até comprar um segundo lugar, o Parque dos Sonhos. E lá a gente implantou 14 atividades de aventura, porque a gente já estava tendo muito resultado com esse empreendimento. E a gente também entrou nessa atividade de aventura, porque aqui no Campo dos Sonhos a gente já tinha cavalgada. Mas em 2004 saiu toda uma lei voltada, reunindo todas as normas relativas a atendimento a pessoas com deficiência, né, ou mobilidade reduzida, né? E o Ministério do Turismo detectou uma coisa, que as leis contemplavam a acessibilidade dos espaços físicos, né, banheiros, quartos de hotéis, principalmente na área do turismo. Quer dizer, tinha muita coisa já colocada na parte de como fazer a comunicação com pessoas com deficiência, etc., mas eles detectaram uma coisa: e as atividades de turismo? O produto do turismo, o que está oferecendo para esse público? E as atividades de turismo conseguem ser também acessíveis às pessoas com deficiência, né? Foi a pergunta que o Ministério fez. E tiveram grande dificuldade de encontrar materiais que mostrassem como fazer acessibilidade em turismo. Não somente nas unidades de hospedagem, né, mas também nas atividades, como subir no cavalo uma pessoa que tem deficiência. Exatamente. Como usar a tirolesa, aquela famosa tirolesa que sai de São Paulo e chega em Minas Gerais. De 1 quilômetro. Sim. Né? E tudo isso começou a entrar na pauta do Ministério. Nós, como a gente tinha entrado nesse segmento de turismo de aventura, o Ministério do Turismo fez uma palestra lá no Adventure Sport Fair, que é a maior feira de aventura que a gente tem aqui no Brasil, falando da dificuldade que estava existindo de orientar o turismo, de como fazer atividades acessíveis. E estava buscando parceiros para que se construísse normas de operação em turismo para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E foi assim que nessa palestra a gente foi entender na época que o censo já mostrava que existia 22 milhões e meio de pessoas com deficiência no Brasil. Naquela época. E 33 milhões de pessoas da mobilidade reduzida, incluindo os idosos, os acidentados, as gestantes, os obesos, os anões, pessoas muito altas. Quer dizer, todas essas pessoas já tinham até então grande dificuldade de ir para locais turísticos e se inserirem dentro das suas atividades. Pensando com a cabeça de um empresário, não? É um mercado que estava muito latente. Grande o mercado, mas sim, nesse momento a gente até não tinha até a visão que isso pudesse ser um mercado. Nós entramos nesse projeto muito mais com cunho social até do que comercial. Ou seja, entrou pela porta certa, né? Entramos pela porta de contribuição social para um segmento, sem imaginar que depois isso se transformaria totalmente no nosso negócio, né? Então foi assim que a gente
entrou nesse segmento e a gente começou com uma equipe vinda de São Paulo, coordenada por uma das pessoas que tinha deficiência, tinha ataxia, que é o Dadá Moreira, que tinha uma ONG chamada Aventura Especial. Por quê? Porque ele, através das aventuras que ele fazia, ele notou que, fazendo a aventura, ele conseguia reduzir ou paralisar quase a evolução da ataxia que ele tinha. E ele começou a... Explica para quem não conhece esse termo, o que é ataxia? Então, a ataxia é uma doença que pessoas têm ou de origem genética ou podem até adquirir depois. E é uma doença que começa a influir em toda a parte de movimento, de fala. Por quê? Porque ela mexe com a parte... Paralisação muscular. Ela é gradativa e atua exatamente em toda a parte de movimento, que atua exatamente na parte de nervos e de condução nervosa das pessoas, e que elas, na verdade, passam a perder movimentos, perder fala, perder... E foi o Dadá Moreira que notou que fazer atividade de aventura dava mais resultado do que fazer fisioterapia. E ele começou a publicar muita coisa sobre isso. E ele se interessou em entrar nesse projeto também, porque ele estava lá na feira, na ocasião, e o Ministério precisava que uma associação ajudasse a coordenar esse projeto. E o Dadá Moreira se prestou exatamente para isso. Ele teve a sensibilidade de acolher esse projeto do Ministério do Turismo, né? E ele que, na verdade, entendendo de vários tipos de pessoas com deficiência, né? Nós tínhamos o know-how de atender só em turismo de aventura mais de 14 atividades de aventura que a gente já tinha implantado. A gente também tinha outras atividades focado na pessoa não deficiente, essas atividades. E que aos poucos vocês foram adaptando. Inicialmente elas não tinham essa adaptação voltada à pessoa com deficiência, né? Nem na área de turismo de aventura, nem na área de ecoturismo e nem na área de turismo rural, porque os desafios maiores que se tinha dentro desse processo de atividades no turismo estavam muito mais voltadas a turismo de natureza do que a outros tipos de turismo mais na área urbana, né? Na parte de turismo cultural e outros tipos de turismo que já tinham soluções já desenhadas de como atender esse público. Já nas atividades de turismo de natureza, isso não tinha nem na literatura nacional, e é interessante que também não tinha na literatura internacional. Muito pouca coisa se referindo a adaptações de atividades voltadas a esse público. E aí a gente iniciou esse processo todo em 2005, né? E aí a gente elencou um conjunto de atividades, porque não daria para você fazer em todas as atividades, que eram muitas. Se escolheu pelo menos 6 atividades que eram as mais praticadas normalmente no turismo, para que elas fossem contempladas através desse projeto. E assim a gente começou um trabalho exatamente com essa finalidade, de encontrar parceiros que desenvolvessem equipamentos mais específicos para atender esse público. A gente buscou parcerias também de pessoas que entendessem sobre os impactos dessas atividades nas pessoas com deficiência. Porque você submeter pessoas que já têm um nível de dificuldade elevado, como paraplégicos e tetraplégicos,
a uma atividade que pudesse gerar algum tipo de problema a essas pessoas, não seria desejável. E aí sim, por isso nesse projeto, tinha acompanhamento de fisioterapeuta, tinha acompanhamento de traumatologistas. E esse projeto foi um projeto interno, quer dizer, da iniciativa privada, da sua empresa, da sua iniciativa. Então, ou já tinha alguma coisa relacionada com a gente teve uma contribuição da Prefeitura de Socorro, porque o projeto ele tinha, logicamente, um montante de dinheiro suficiente para uma parte das coisas que iam ser feitas. Mas, por exemplo, algumas coisas ligadas a transporte da equipe de voluntários deficientes, tinha algumas limitações. A gente tinha que ter aqui, o Destino Socorro teve que, na verdade, contribuir, muitas vezes, de ter uma ambulância estacionada nos locais de teste, para que se acontecesse alguma coisa, eventual socorro. A gente pudesse, na verdade, atender essa necessidade muito rapidamente, porque atividades de aventura apresentam riscos, né? São riscos, logicamente, controlados e através de normas que foram criadas pela ABNT, onde a gente já tinha participado da construção de normas de operação de atividades de aventura, né? Elas tinham que ser também adaptadas a esse público, as normas da ABNT. Mas a gente procurou sempre seguir as normas da ABNT em tudo que a gente fez a ABNT, em relação... a Associação Brasileira de Normas Técnicas. De normas técnicas. Ela que, na verdade... normatiza um monte de coisas, dentre as quais essa. No Brasil, é a única associação que, na verdade, que constrói normas para praticamente tudo. Né? Desde normas para alimentos... A norma 9050 que... Então, a norma 9050, ela abriga todas as normas, né? Todas as coisas que, na verdade, se referem a esse segmento, né? E, inclusive, nós somos os primeiros hotéis no Brasil que receberam a certificação dentro dessa norma. Sim. Né? Então, a gente já tinha um certo know-how em termos de normas, a gente tinha um conjunto de atividades bastante grande já em 2 hotéis nessa época que a gente tinha. Nós tínhamos 2 hotéis apenas, o Campo dos Sonhos e o Parque dos Sonhos, e com isso nos deu condição de a gente desenvolver exatamente todos esses critérios de operação de atividades de aventura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, porque inclusive tinha no projeto algumas pessoas, alguns voluntários que eram idosos, que participaram em parte dos testes. Nós tínhamos outros tipos de pessoas da mobilidade reduzida. Nós tivemos que definir, por exemplo, né, na mobilidade reduzida você tem um tipo de pessoa que podem ter limitações, que são as gestantes. Sim. As gestantes, na verdade, ela não pode ser submetida, às vezes, em alguma atividade de aventura mais radical que pudesse comprometer o feto que ela está carregando. Eu mencionei aqui a tirolesa. Então, por exemplo, eu não sei se lá está limitado, mas talvez até por fase da gestação. Exatamente. Se você tiver uma gestação avançada e se você se autodeclarar com algum tipo de problema dessa gestação, que não possa sofrer nenhum tipo de impacto, etc., não isso é recomendado, se torna uma limitação. Sim. Né? Mas tudo isso tinha que ser definido, e por isso que tinham médicos dentro do projeto que puderam validar essas questões, inclusive relacionadas à parte médica. Né? Então, foi assim que se construiu todo esse processo de a gente ter hoje a possibilidade de fazer com que paraplégicos, tetraplégicos, são as
nas deficiências de maior dificuldade de você incluí-los no turismo, pudesse colocar esse pessoal a andar a cavalo, a fazer rapel, fazer várias coisas, por exemplo, de atividades que você rafting, oferecia. né, descer o rio no rafting, né, fazer boia cross, fazer Zé, vou te dizer uma atividades coisa. tirolesas. O trabalho que vocês fizeram aqui, que você fez, toda essa história que você está contando aqui até agora, é fonte de inspiração, fonte de admiração e de inspiração para pessoas que estão no mercado cuidando de acessibilidade hoje. Tá? Porque, chamando a atenção de você que está vendo o nosso podcast, é uma miríade de situações que precisam ser olhadas com cautela, com carinho, com zelo, com capacidade técnica, com capacidade de compreensão das limitações do corpo humano, daquelas pessoas que já estão numa condição difícil na vida. Né? Então, tudo isso hoje eu diria até que é um patrimônio mesmo que você trouxe para o turismo acessível, para o turismo de aventura, para todo esse segmento. E por isso que nós estamos aqui, tá? Porque nós temos projetos que nós vamos realizar em outros lugares e que eu tinha dito para você antes de começarmos o podcast que vamos usar a sua experiência, vamos explorar um pouco o nosso amigo Zé para levar essa experiência para lá. E lembrando a você que está nos assistindo, tá? O Zé fez todo o trabalho. Nós estamos aqui divulgando o trabalho que ele fez. E o seu trabalho é curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, tá? Divulgar, tá, para outras pessoas que estão pensando em entrar nesse segmento ou não, ou que simplesmente são pessoas deficientes ou pessoas que têm na família uma pessoa com deficiência, que queira tirar a pessoa daquela, por vezes a pessoa com deficiência fica numa prostração em casa, existem muitas histórias tristes com relação a isso. Fala, não, vamos lá, vamos para o Parque dos Sonhos, vamos para outro negócio que é acolhedor para essas pessoas, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, sem querer te cortar, Zé, porque a sua história e o que você está relatando é fundamental para que todos nós saibamos. Mas, voltando um pouco à pergunta que eu te fiz, que você falou, a prefeitura ajudou um pouco no transporte, naquele momento. Exatamente. Mas, nesse momento, Socorro ainda não era o destino turístico acessível, referência a nível de Brasil. Não. Como é que isso aconteceu? Não, na verdade, esse primeiro resultado que a gente teve, né, chamou tanta atenção do Ministério do Turismo e deu uma repercussão tão grande que fez com que o Ministério do Turismo entendesse que seria muito interessante não só ter na cidade empreendimentos que pudessem atender esse público, mas que ao vir esse público para a cidade, ele tinha que ter outros locais públicos que pudessem também receber essas pessoas. E aí, quando a gente terminou esse projeto, até a inauguração desse projeto foi feito por uma ministra, apesar de quem começou o projeto no Ministério do Turismo foi o Marles Guias, né? Mas o Marles Guias depois deixou o Ministério e assumiu o Ministério a Marta Suplicy, que veio até Socorro para inaugurar de tanta repercussão que esse projeto deu. Por uma ministra, pela primeira vez Socorro recebeu uma ministra aqui para inaugurar um projeto, né? E até inaugurou esse projeto aqui no Campo dos Sonhos, né? Por quê? Porque, na verdade, era uma novidade tão grande, não só a nível nacional, mas com alguma repercussão já a nível internacional. Porque a gente adaptou coisas, a gente criou alguns equipamentos, como a cadeirinha em L, que hoje chama-se Select, que ela ficou tão boa para o deficiente, que o não deficiente hoje só quer usar ela. Essa cadeirinha L é usada em qual equipamento? Para atividade de tirolesa. Sim. E para atividade de rapel, né? Quando se criou essa cadeirinha em L para o paraplégico e tetraplégico
poder descer de tirolesa, é uma cadeirinha extremamente confortável para todos. Qualquer pessoa. E quando você fala de inclusão de pessoas, quando você tem um equipamento que serve para todos, indistintamente, é o melhor equipamento que você tem no mercado para atender aquela especificidade. Não, eu sou testemunha, né, de que as unidades eu ia falar unidades residenciais, não, mas os quartos, tá? Dos seus hotéis, todos eles são acessíveis e funcionam muito melhor para qualquer pessoa do que somente para a pessoa com deficiência. Então, o que aconteceu conosco foi algo assim interessante, porque muitas coisas que foram criadas para a pessoa com deficiência viraram melhores para o não deficiente. Okay. Entre elas, né, a gente criou, tinha uma pessoa dentro do grupo de voluntários que não conseguia descer talvez uma tirolesa sentada. Aí nós criamos uma manta para ela descer deitada. E aí a gente inovou no processo de descida de tirolesa, das pessoas poderem descer deitada e até com o braço aberto quem não é tetraplégico, né? E assim a gente criou um modelo novo de tirolesa que virou o maior produto do parque. Por quê? Explicando para o pessoal que está vendo a gente, essa manta funciona como aquele negócio que eles usam no parapente. Exatamente. A pessoa vai deitada, exatamente. Ela pode voar como o super-homem ou voar como o National Kid com os braços abertos. Exatamente. Então, você veja que a acessibilidade, ela remeteu a uma outra situação onde a gente pôde inovar atividades que a gente já tinha, né? Virou uma inovação que serve tanto para o deficiente como para o não deficiente. Mas teve uma outra inovação que tinha um deficiente visual também, que nos deu uma ideia em relação ao cão-guia que normalmente os deficientes visuais utilizam. Né? Viajam com ele. Viajam com o cão-guia. Né? E a gente até na época perguntou para um deficiente visual, né, o que ficaria melhor num chalé para abrigar esse cão-guia lá dentro. Ele diz, olha, o cão-guia às vezes ele faz as necessidades dele dentro do espaço do quarto, né? Às vezes ele está um pouco mais agitado e seria muito bom que ele conseguisse sair um pouquinho lá para fora, né? E se eu precisasse dar um banho nesse cachorro, se eu tivesse um espaço fora que pudesse fazer isso aí, e aí a gente criou o primeiro chalé com canil acoplado no chalé, com uma janelinha, uma portinha ligando uma extensão do chalé para fora, do canil, e com essa extensão para fora, a gente também criou um espaço para dentro, separado por vidros. Um túnelzinho de vidro, onde ficava do lado da cama do deficiente visual, e ele podia dormir do lado do cão e o cão dormindo num espaço do lado dele. Isolado pelo vidro. Isolado pelo vidro, mas que se ele tivesse necessidade de fazer alguma coisa, ele poderia ir lá fora. Mas isso foi muito bom para o cego que vem com cão-guia. Só que já nessa época, em 2007, que a gente começou a operar com esse chalé, o que aconteceu? Pessoas que tinham cão e queriam viajar com cão e lugar nenhum aceitava o não cão. Deficientes visuais, pessoas. E não deficientes visuais. Começaram a ver esse chalé e falaram, não, eu quero ficar nesse chalé. Eu posso vir com o meu cão e ficar nesse chalé? Logicamente, se não tinha deficiente visual para ocupá-lo, quer dizer, a gente alugava para pessoas que tinham um cão, né? E
Mas a procura ficou tão grande que a gente foi adaptando os chalés. Hoje a gente tem 22 chalés com canil acoplado. E todos os nossos hotéis, hoje, principalmente os mais novos, já foram todos os apartamentos feitos com canil acoplado. Porque esse público se tornou um público tão grande que cerca de 30% do nosso público nos hotéis começaram a vir com o seu cão. E a gente diz até hoje, depois da pandemia, se fala muito nesse termo pet friendly. Sim. A gente nem sabia dessa história de pet friendly, né? Mas a gente começou a ser pet friendly a partir de 2007. E a gente começou muito a antes ter... de cunhar o termo pet friendly, já era. A gente já era pet friendly, né? A gente pode até dizer que nós somos um dos pioneiros nesse segmento, né? Que hoje está se tornando cada vez mais forte essa questão das pessoas viajarem com seus animais, né? Então, eu sempre digo o seguinte, a gente apostou na acessibilidade e a gente ganhou um mercado que não é da acessibilidade, mas que usufrui daquilo que a gente criou para... confortabilidade, né? As pessoas estão buscando conforto para si, para a família. Os chalés novos todos que a gente foi fazendo também, a gente foi feito dentro do desenho universal. Ou seja, espaços maiores entre as camas, para que até uma cadeira de roda pudesse circular tranquilamente. A altura das camas com 46 centímetros. Não precisa você ter camas extremamente elevadas, às vezes, que você vai em hotel. O nosso selfie, já na época, foi adaptado a ser 85 centímetros de altura nos restaurantes. Por quê? Porque isso facilita para a pessoa que usa a cadeira de rodas a ele mesmo se servir, sendo paraplégicos principalmente. Mas ajuda também a criança a se servir. Ajuda um anão, se tiver no hotel, se servir. Anões, na época, a gente até ficou... E não dificulta em nada a pessoa de ser mais alta. Mais alta. Né? Assim como a gente criou o hábito de colocar portas de 90, que custa praticamente a mesma coisa do que porta de 80 ou a de 70, a norma diz que tem que ser de 80 para cima. Mas a gente falou, por que não fazer de 90? O custo é tão... Similar. A diferença é tão pequena que você torna muito mais agradável você estar num chalé ou num apartamento um pouco mais espaçoso, com banheiros, logicamente, com adaptações voltadas às pessoas com deficiência, principalmente paraplegia e tetraplegia, mas que de nada incomodam quem, na verdade, não tem a deficiência. Porque são equipamentos adicionais que você coloca no banheiro, que inclusive para idosos é muito interessante, para ele não escorregar no banheiro. Quer dizer, alguns cuidados que, quando você trabalha com esse segmento, que é, por exemplo, você ter piso antiderrapante dentro do box. E eu sempre digo o seguinte, que ao fazer isso num banheiro adaptado à pessoa com deficiência, para evitar que ela escorrega, etc. Mas qualquer um pode, não deficiente, escorregar dentro de um box. E até ficar com um problema, até ao escorregar dentro de um box. Né? Então, são coisas que a gente pensou na acessibilidade, mas que ficou muito melhor para todas as pessoas que utilizam equipamentos hoteleiros. Né? E o que aconteceu depois de 2007, que a gente, até então, a gente recebia aí umas 300 ou 400 pessoas com deficiência no ano, em 2 hotéis. No ano seguinte, a gente passou de 1.000, depois foi subindo. Em 2019, a gente recebeu mais de 7.000 pessoas com deficiência nos nossos estabelecimentos. Mas eu preciso só contar
que às vezes as pessoas me perguntam, você construiu um hotel, construiu um segundo hotel, e que o segundo hotel foi inaugurado em 2002. Em 2005 nós entramos no projeto, né? Mas o resultado desses hotéis começou a ser tão expressivo em termos de aumento de ocupação, porque além dos públicos, família, escolas, algumas empresas, já vinham idosos, a gente ganhou um público adicional, que é o público da pessoa com deficiência, que tinham pouquíssimos lugares no Brasil que ela poderia ir e ser recebida dignamente com as adaptações necessárias a elas, né? E a nossa ocupação começou a ser tão expressiva que a gente tinha ocupações antes de 40% a 50%, nós pulamos para 60%, 70%. Hoje a gente trabalha com ocupações acima de 80% anual, tanto incluindo meio de semana e final de semana. Isso por quê? São negócios de amplo sucesso. Exatamente. Porque vocês foram amistosos com as pessoas de uma maneira geral, com os deficientes, com os animais, tá? E hoje eu estou até vendo aqui, ó, fazer a propaganda que você estava falando, né? Não a propaganda, mas dizer, aqui no Campo dos Sonhos e nos hotéis não se usa mais garrafa PET, é só garrafas, isso aqui é água, tá? Não é cerveja não, é água enlatada, né, numa lata de alumínio. Porque, na verdade, a gente foi entendendo desde o início que um dos itens quando eu comecei a trabalhar algumas coisas relativas à sustentabilidade, que a gente hoje usa mais essa palavra, mas quando a gente abriu em 94, a gente nem sabia muito bem o que era essa sustentabilidade e nem que essa palavra fosse usual no nosso vocabulário, né? Mas a sustentabilidade ela ganhou um peso muito grande, né? Quando também a ONU criou as suas ODS, os objetivos o ESG, os objetivos. Bom, tudo isso passou a ter um peso muito grande. E logicamente, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em três coisas importantes. Os fatores ambientais, que são fundamentais, que a gente já tratava isso de uma maneira muito, muito forte. Nos fatores sociais, não tem como você ter na sustentabilidade fatores sociais adequados se você não consegue atender um público ser amistoso tão expressivo com o planeta sem ser amistoso com o vizinho. Quer dizer, hoje você está falando, o censo desse ano está mostrando que tem 32 milhões de pessoas idosas no país. E está dizendo que daqui a pouco esse número, que já dobrou nos últimos 10 anos, vai dobrar nos próximos 10. Ainda bem que nós não estamos ainda nesse segmento, não? A gente, na cabeça nossa, talvez a gente não esteja. Sim, mas você que está vendo a gente que tem 28 anos, alguém que está ali atrás da câmera acabou de fazer aniversário, 28 anos, aquele rapaz barbudo ali. Sei. Você que está aí em casa vendo o nosso podcast aqui, saiba, se tudo der certo, você vai ficar bem velho e passa muito rápido, né, Zé? Então, a gente entendeu nesse programa, até quando eu faço alguma palestra, né, eu começo projetando um carrinho de bebê com uma criança e uma senhora empurrando esse carrinho de bebê, né? E às vezes eu pergunto para o público, mas por que num assunto que vocês me pediram para falar de acessibilidade, por que você está começando com um carrinho de bebê? Sim. Eu falei, olha, porque a acessibilidade começa no primeiro ano de vida nosso, porque a gente nasce sem saber andar, e por não saber andar logo no início, a nossa mãe também não
as nossas mães de muitos anos atrás perceberam que não dá para ficar carregando o nenê o tempo todo. E daí criaram uma cadeira de rodas para bebê, que a gente chama de carrinho de bebê, mas a gente não se dá conta que as mesmas dificuldades que um carrinho de bebê tem em qualquer lugar, a cadeira de rodas também tem. Então, a gente precisa entender que a gente nasce com uma necessidade de acessibilidade e depois, se a gente ficar mais idosos que a gente quer ficar, a gente passa a ter problemas de acessibilidade. E no meio do caminho de tudo isso, a gente pode um dia cair, pode ter um acidente, a gente pode se tornar uma pessoa deficiente temporária ou às vezes até definitiva, que é o caso de ter hoje uma quantidade muito expressiva de pessoas que ficaram paraplégicas e tetraplégicas por acidentes. Por acidentes. Né? Então, acidentes em tudo carros, a gente vê a quantidade de acidentes de moto, de carro, de pessoas que receberam um tiro, uma bala e ficam paraplégicas ou tetraplégicas porque atingiu a medula, a coluna. Sim. Quer dizer, bom, e é um público muito expressivo. E se a gente não entender que atender a esse público pode te trazer resultados interessantes, é o que aconteceu com a gente. Nós passamos com 2 hotéis a ter resultados tão bons devido a esse público, que a gente conseguiu construir mais 2 hotéis. Sim. Né? E eu sempre digo, eu falei, bom, a gente entrou nesse projeto tentando fazer uma ação social, mas a gente jamais imaginaria que essa ação social trouxesse um resultado econômico tão grande. Negócio. E nos alavancasse de uma maneira tão expressiva para que a gente pudesse ter uma ampliação do nosso negócio. Coisa que eu nem pensava em ampliar o nosso negócio, mas a gente começou a ter uma demanda para esse segmento tão alto que nós... E o que é interessante quando você está nesse segmento, né, você é vista pela mídia, pelo público, como uma empresa que tem... Socialmente responsável, que tem uma responsabilidade maior em relação a público e em relação à sociedade. Né? Por isso que eu estava dizendo que na sustentabilidade, hoje a gente entende que nós temos que... hoje a gente está falando muito de discriminação de negros, de índios, de pessoas LGBT+, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, nós, em momento algum, jamais a gente teve qualquer tipo de discriminação para qualquer tipo de pessoa. Quer dizer, só por esse fato a gente conseguiu evoluir tremendamente nos nossos negócios. E vou repetir agora, Zé, por isso que você é para nós, né, do Multi-Inclusão, que o nosso DNA, o nosso pedigree é justamente isso, incluir todo mundo, LGBTQIAPN+, eu decorei essa sigla, né? Pessoas com deficiência, os autistas, as mães dos autistas, as pessoas que por vezes são invisíveis para a gente, essa é a nossa vocação. Então essa conversa toda contigo aqui agora me deixa numa satisfação indescritível de saber que a nossa iniciativa, a iniciativa Multi-Inclusão e tudo que vem junto com ela e tudo que está apoiando, alavancando ela, terá possivelmente um sucesso tão grande quanto o seu. E estaremos juntos nessa, viu? Porque é o momento do planeta, o momento do mundo de pararmos de pensar somente individualmente, somente na gente e passar a pensar nos outros. Você, com toda a sua capacidade técnica, trouxe isso para dentro dos seus negócios
No Multi-Inclusão eu traduzo dessa maneira, tá? Eu gosto sempre de mencionar essa música dos Beatles, All We Need Is Love. Todo mundo precisa de amor, precisa de carinho, de atenção, de respeito. Exatamente. E tal. E ao fazer o que você fez durante esses anos todos, você colocou isso no seu negócio. Então o seu negócio só pode ser um sucesso. Né? Nós estamos chegando agora nos nossos últimos 10 minutos, só para te posicionar, que a gente tem que encerrar, senão o conteúdo fica muito pesado a nível de tempo e as pessoas não gostam de conteúdos muito longos. Tá? E outra coisa, nós vamos dar uma circulada daqui a pouco aqui pelo Campo dos Sonhos e por outros lugares, tá? Para mostrar como é que essas coisas funcionam, e aí vai ser o Vem Comigo, tá? Que é outro conteúdo um pouquinho diferente. Vamos lá falar com a Jaqueline, que atua diretamente aqui no Campo dos Sonhos e nos seus negócios, tá? E que está assumindo responsabilidades aqui em Socorro, né? Mas essa é uma notícia que nós vamos dar lá. A não sei que você queira falar dessas responsabilidades, tá? Você não, a gente sempre entendeu uma coisa, que nós não podemos estar inserido dentro de uma sociedade, né? E você está, inclusive, usufruindo, porque a gente tem hoje, nós temos 250 colaboradores, né? Muita gente que a gente tem responsabilidade sobre 250 famílias, né? E a gente não está compartilhando com a sociedade tudo aquilo que a gente faz, né? Eu, quando voltei aqui para Socorro, a gente resolveu, nós olhamos na Constituição que todas as cidades do Brasil deveriam ter conselhos para tudo aquilo que ela faz. Participação da sociedade civil nas decisões de cada cidade e de cada município. E os conselhos cumprem esse papel. Quem deveria estar fazendo a política pública para a saúde são os médicos, são os dentistas, são os enfermeiros, são os farmacêuticos. Eles que deviam estar ajudando a fazer essa política, porque nem sempre o prefeito é médico e entende de saúde. Quem deveria fazer toda a política pública para a segurança são as pessoas que estão trabalhando com segurança. E no turismo é a mesma coisa. Quem deveria fazer a política pública para turismo são as pessoas que trabalham no turismo. E por isso que tem que ter conselho de turismo. Eu fui o primeiro presidente do Conselho Municipal de Turismo em 1977. Eu cumpri já, nesses últimos anos, 20 e tantos anos, por 4 vezes eu assumi a presidência desse conselho. Porque sempre entendi que você tem que contribuir com a tua sociedade, com a tua cidade, para que as coisas deem certo nela e para que a gente tenha um papel importante nas decisões políticas dessa cidade, para que não ocorra aquilo que ocorre em muitos lugares do Brasil, que a gente vive preocupado com a questão de corrupção. Por quê? Porque quando a sociedade civil se isenta de contribuir, alguém lá vai tomar todas as decisões por você. E isso é muito ruim para qualquer sociedade, né? Nós temos realmente que contribuir para a sua cidade, se possível para o seu estado e até, se puder, dar exemplos até para o teu país, seria o ideal, né? Então, nós sempre entendemos isso e sempre procuramos participar de várias entidades, né? Nós somos sócio fundador da ABETA, a Associação Brasileira de Turismo e Aventura e Ecoturismo. A gente atua no turismo rural consciente, na área de turismo rural. A gente está numa porção de mais de 10 entidades para poder contribuir para o desenvolvimento, não só nosso, mas para contribuir com o desenvolvimento das demais pessoas. Eu sempre digo o seguinte, aquela postura que não é a postura do egoísta, né? A postura focada em contribuir para a comunidade, para a sociedade. E eu sempre digo para as pessoas, o meu resultado tem sido grande porque a gente tem um conceito. Quanto você mais dá, você mais recebe. E sendo assim, a gente tem que dar o máximo que a gente puder
para que as coisas aconteçam. Porque sempre que você contribui com coisas, há uma retribuição da própria sociedade com você, né? De diversas formas. Você passa a ser visto pela sociedade de uma maneira diferente. E isso é extremamente importante para qualquer negócio que você tenha, né? Não é só nos nossos negócios ligados ao turismo, né? Se você tem uma visão mais ampla em relação às pessoas, né? Porque é lógico que não basta ser as pessoas, mas em relação ao meio ambiente, em relação a ser justo economicamente com aquilo que você faz, e por isso na sustentabilidade fala-se em fatores econômicos, né? Seria extremamente injusto se eu cobrasse valores nos meus negócios, né, só para mim ganhar dinheiro, né? Quer dizer, nós fazemos isso, lógico que nós precisamos sobreviver, mas a gente tem que dar contribuições que sejam justas para a nossa sociedade, né? E se pensando assim, né, você não tem que imaginar que os seus negócios tenham que ter resultados assim astronômicos usufruindo de outras pessoas, né? Então a gente tem que... Não, essa é uma base excelente para um negócio responsável, né? Exatamente. Então é assim que a gente pensa. Eu acho que a acessibilidade é um fator fundamental hoje para qualquer tipo de negócio, né? Quem não estiver pensando na acessibilidade está excluindo um público, para começar. Só o público de pessoas com deficiência, nós estamos falando de mais de 10% da nossa população, que não é pouco. Mas nós estamos falando de um outro público enorme, que é da mobilidade reduzida, que é muito maior ainda. Não, e as famílias? Né? Então, é difícil a família que não tenha alguém Sim. da mobilidade reduzida ou não tenha alguém que tem sendo uma pessoa com deficiência dentro da sua família. Hoje a gente vê que cada 30 e poucas crianças que nascem, uma é autista. Sim. E a gente precisa saber como tratar esse público. E que não é só o público um pouco autista. Mais de 100 crianças que nascem, Sim. tem uma síndrome de Down. E hoje, até há pouco tempo atrás, o pessoal fala, mas onde que estão essas pessoas com deficiência e até dessa da mobilidade reduzida? Escondidas, né? Exatamente. Não eram vistas. Estavam reclusas nas casas, porque as famílias não tinham onde levá-los, muitas vezes elas sofriam algum tipo de constrangimento ou havia essa reação da sociedade a esse tipo de pessoas, né? Mas, felizmente, nós estamos evoluindo nesse aspecto. Estamos talvez um pouco longe do ideal, mas se a gente não continuar trabalhando para que a inclusão seja uma grande prioridade de governo, seja uma grande prioridade da sociedade e de cada um de nós, pessoas, a defender toda essa questão da inclusão, né? Nunca a gente vai ter um país realmente com resultados, com desenvolvimento e um país que seja justo com todas as pessoas. Excelente. Amigos aí que nos acompanham nesse podcast especial, Fora de Casa, na casa do Zé Fernandes, né? Nos recebendo aqui no Campo dos Sonhos, em Socorro, São Paulo, como eu já disse, o município considerado referência no turismo acessível no Brasil, né? Com essa aula que nosso amigo Zé acabou de nos dar sobre todas essas questões, contando a sua história, como que ele se envolveu com essas teses, e veja, eu tenho certeza de que ele se envolveu com esse segmento justamente por uma disposição, uma disponibilidade emocional, uma disponibilidade de estar se dedicando ao próximo, se dedicando às pessoas. E quem faz isso só pode ter sucesso. E continua dizendo para você, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal,
divulgue esses conteúdos, porque a ideia do multi-inclusão é justamente iluminar as coisas que estão na rede. É trazer luz para um lugar que por vezes não tem tanta luz assim, né, dentro da rede. Zé, muito obrigado por você nos dar esse seu tempo todo. E vou dizer novamente, você é uma referência para a gente tem profunda admiração pelo seu trabalho e vamos seguir os seus passos, tá? Nos nossos negócios, as coisas que vamos tocar para frente e no próprio Multi-Inclusão, a ideia é justamente essa, tá? Muito obrigado, amigo. Imagina, eu que agradeço, uma oportunidade única de a gente contribuir ainda mais com esse segmento, e eu parabenizo realmente a Multi-Inclusão por estar realmente contribuindo para que esse assunto seja conhecido por mais pessoas no Brasil, né? E que a gente realmente tenha mais pessoas adeptas a essa questão da inclusão. Só assim que a gente vai fazer as coisas darem certo. Obrigado a todos.